Nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, estou nessa série de mensagens sobre o poder da obediência, e lembrando do conceito de obediência. Obediência cristã é a resposta de amor perseverante do coração que foi regenerado, que é iluminado pelas Escrituras Sagradas e fortalecido pelo Espírito Santo e unido a Cristo, submete cada pensamento, cada afeto, cada decisão, cada ação ao senhorio de Deus, não para conquistar seu favor, mas porque já foi conquistado pela sua graça. Então, sempre a obediência cristã é uma resposta de amor, de confiança, onde toda a nossa vida está entregue ao Senhor, para obedecê-lo, para servi-lo, para amá-lo, em resposta a essa graça que nos foi concedida, em resposta a esse amor que nos foi entregue. Então toda a nossa vida está em direção a Ele. Capítulo 4, esse texto é muito conhecido, o da mulher samaritana, lá na cidade de Sicar. E Jesus faz algo aqui especial nesse texto, e exatamente sobre esse ponto específico do texto que eu quero meditar com você. Capítulo 4, versículo 31 de João, diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O Senhor Jesus, de uma maneira muito interessante nesse texto, ele compara a sua obediência ao alimento, à comida. Ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade, em realizar a vontade daquele que me enviou e completar, em cumprir e levar a cabo a sua obra e finalizar a sua obra. Então a obediência do Senhor, ele a compara com a comida. Ninguém obedeceu como Jesus, ninguém foi tão obediente como o Senhor Jesus. Ele foi fiel e ele foi obediente, diz as Escrituras, até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu em todo tempo, em cada instante. Nunca houve nenhum pensamento de desobediência para com o nosso Senhor. Nunca houve uma atitude, uma palavra deslocada do nosso Senhor que viesse a desobedecer a palavra de Deus. Ele vive perfeitamente, cumprindo perfeitamente e obedecendo perfeitamente as Escrituras Sagradas, ao Pai Celestial, e coloca essa justiça, essa vida justa, perfeita sobre mim e sobre você, e toma a nossa vida naquela cruz, a nossa culpa e o nosso pecado. Ele troca de lugar conosco. Ninguém tem um exemplo maior de obediência. A Bíblia diz que Moisés foi fiel na casa de Deus em todas as coisas, isso é, ele seguiu todo o protocolo, todas as ordenanças que o Senhor entregou, deu para ele realizar. Mas o Senhor Jesus, muito mais do que Moisés, ele foi fiel em todas as coisas. E a imagem que Jesus cria aqui na cabeça dos discípulos, porque eles tinham ido na cidade comprar comida, e nesse ínterim, enquanto eles estão lá comprando comida, Jesus está no poço ali de Jacó, e chega essa mulher, e ali começa o Senhor a dialogar com aquela mulher, e ela então é chamada pelo Senhor Jesus para viver uma vida de verdadeira adoração, de verdadeira obediência, uma vida que não é apenas que não são apenas rituais religiosos, mas uma vida de verdadeira adoração, que adora ao Pai
pelo Espírito Santo e em verdade, a verdade das Escrituras. E aí então surge a pergunta: Senhor, come. E Jesus, que estava com fome, não come. Então ele vai e solta essa sentença extraordinária: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E ele compara a sua obediência com a comida. E a comida realmente tem vários aspectos. É muito rica essa imagem que Jesus cria. Eu quero, junto com você nesta noite, pensar em alguns elementos sobre essa figura de linguagem que Jesus traz sobre a sua obediência, e que você, toda vez que você comer, seja um lanche, ou andando em algum lugar, ou parando para almoçar ou jantar, que você possa conectar a sua vida de obediência a Deus, ao alimento que você está comendo, e fazer exatamente essa conexão que Jesus faz entre uma vida de obediência e uma vida de alimentação, do alimento, da comida que ele faz aqui. E o primeiro aspecto da comida é que a comida é essencial. A fome em mim e em você, talvez em alguns de nós exista fome nesse exato momento. A comida ela é essencial, ela é elementar, ela é básica, ok? Ninguém pode viver sem o alimento. O alimento faz parte da nossa constituição. Não há vida sem alimento. Deus nos criou para o alimento, para comer, e o alimento foi criado para nós. Então todo ser vivo precisa se alimentar. Não há vida sem alimento. Então o alimento ele é essencial. Da mesma forma, a nova vida, a nova criatura em Cristo, a pessoa que foi regenerada, o cristão, a obediência em sua vida, esse alimento espiritual é essencial. A obediência na vida do cristão, essa vida de obediência ao Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, essa obediência à palavra de Deus é essencial. A obediência e o cristão são inseparáveis, assim como é inseparável o ser humano da comida. Você não pode separar o ser humano da comida, assim você não pode separar o cristão da verdadeira obediência a Deus. O Senhor Jesus, vire aí umas 2 páginas para frente, no capítulo 6, versículo 38, novamente o Senhor Jesus vai falar dessa vontade de Deus, dessa vida de obediência que Ele tem ao Senhor. No capítulo 6, versículo 38, o Senhor Jesus vai dizer assim: o Senhor Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então veja, no céu a vontade de Deus é feita de forma plena e perfeita. No céu não há imperfeição. No céu tudo é pleno, tudo é perfeito, tudo é exato. A glória de Deus está lá. Os anjos lhe obedecem. E ele desceu do céu, perfeito, para obedecer ao Pai Celestial no mundo imperfeito. Então o objetivo da vida de Jesus era a obediência. Como ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se ele, o perfeito, o todo-poderoso, o santo, desceu do céu, do lugar perfeito e puro, para fazer a vontade do Pai, e não a sua própria, como nós vamos viver para a nossa própria vontade? O Senhor Jesus não nos ensinou a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, como o Senhor faz nos céus, faz na terra. Então a vontade de Deus é a coisa mais importante do mundo. Porque se alguma árvore existe, é pela vontade de Deus. Se você existe, é pela vontade de Deus. Se a sua família existe, é pela vontade de Deus. Essa igreja existe pela vontade de Deus. O mundo, a natureza, a criação existe pela vontade de Deus. O sol brilha pela vontade de Deus. Nada é mais importante do que a vontade de Deus.
Então, obedecer a Deus é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Você pode viver para si mesmo, e você vai ter, talvez, um pouco de existência, mas viver de verdade é obedecer a Deus. Isso é uma vida verdadeira, é obedecer a Deus de todo o seu coração. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a nossa vida, seguindo a Cristo, deve ser o quê? Não fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos enviou. Isso é obediência. Jesus é o maior exemplo de obediência para nós. Nada é mais importante do que a vontade de Deus. Aquele que é perfeito desceu do céu para fazer a vontade do Pai Celestial. Que você, meu amado irmão, considere essencial obedecer a Deus, e o propósito mais importante da sua vida seja o da obediência. A obediência não é apenas essencial, mas a obediência também é necessária, assim como a comida é necessária. A comida, nós dependemos dela, ela é necessária em nossas vidas, ela faz parte de todos os dias da nossa vida, e não apenas de todos os dias da nossa vida. A comida faz parte de vários momentos do nosso dia. Pare para pensar quantas vezes você se alimenta. Uma fruta que você pega, a comida, o almoço, essas refeições bem estipuladas, cravadas que nós fazemos. Mas todas as outras, aqueles beliscos que nós fazemos durante o dia. A comida é necessário em nossas vidas. Comemos comidas variadas, não apenas um tipo de comida, mas nós comemos comidas que são variadas, elas têm cores, texturas, elas são de várias espécies. Nós precisamos do alimento, ele faz parte, ele é necessário, nós dependemos da comida. Assim também a obediência deve fazer parte da nossa vida, ela deve ser necessária para nós. O capítulo 4 desse texto que nós estamos, quando Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 1, que era necessário, era imperativo Jesus passar por Samaria. A comida é necessária, a vontade de Deus é necessária em nossas vidas. A obediência, ela é necessária, a uma dependência da obediência na vida do cristão. Não é negociável, não podemos escolher. A obediência é a coisa certa a se fazer. Da mesma forma, a obediência ela deve ser parte da nossa vida todos os dias, várias vezes no dia e em qualquer situação. Você come no carro, você come no trabalho, você come quando está de férias, você come quando está andando, quando está sentado. A obediência é a mesma coisa. Ela faz parte da nossa vida, ela é necessária em nossa vida. Nós dependemos desta obediência a Deus em qualquer circunstância. Nas lutas e em momentos de paz, em momentos de tristeza e angústia e nos momentos de felicidade, na prosperidade ou na escassez. Sob derrotas e vitórias, doentes ou saudáveis, precisamos de obedecer ao Senhor, assim como precisamos da comida. A comida é essa necessidade, ela é essencial, ela é necessária, e assim a obediência deve ser necessária e essencial em nossas vidas. Mas outro aspecto da comida, e Jesus compara a sua obediência com o alimento nesse texto, é que a comida ela é um impulso na nossa vida, ela é instintiva. Eu achei interessantíssimo um vídeo, nunca esqueci desse vídeo. O bebê acabou de nascer o nenenzinho. E o médico, naturalmente se faz muito isso hoje, colocou o bebezinho na barriga da mãe, em cima da barriguinha da mãe.
E assim, acabou de nascer e já colocou ele. Estava com cordão umbilical e tudo, para sentir, o neném estava chorando muito naquele momento. E aquilo foi uma coisa assim extraordinária, porque o nenenzinho começou a empurrar com o pé, para subir em direção ao rosto da mãe. E ele então sentiu o cheiro do leite. E imediatamente ele se achegou ao seio da mãe e começou a mamar. Veja, ele acabou de nascer. Ele acabou de nascer. Mas é imperativo, é impulsivo, é instintivo o alimento na vida do ser humano. Essa questão da alimentação, ela está desde o mais primitivo instinto que nós podemos ter. A criança, quando está com fome, ela chora. A gente busca o alimento. Alguém fala de alimento, ou fala de uma comida perto de você. Ai meu Deus, chega, eu já estou salivando. A gente tem essa necessidade, esse impulso pela comida. E assim, meu irmão, o cheiro da comida suscita em você a fome. O aspecto do alimento, a imagem do alimento, a cor do alimento, o cheiro, tudo estimula você ao alimento, à comida. E assim deve ser na vida do cristão. Tudo deve nos direcionar à obediência. Acho lindo aquele texto que Pedro usa, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2. Ele usa essa imagem do bebê se alimentando. Ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Veja, ele compara as escrituras sagradas, ele compara a palavra de Deus, uma vida de obediência, de amor às escrituras sagradas, ao alimento da palavra de Deus. Que assim também, meu amado irmão, a sua obediência, a sua comunhão, a sua conexão com a palavra de Deus, ela seja esse impulso que te leva todos os dias a meditar nas escrituras sagradas. Que a palavra de Deus seja esse impulso, esse instinto no seu coração, de você buscar a palavra, de você ler a palavra, de meditar na palavra, assim como você intencionalmente procura o alimento, que você da mesma forma procure a palavra de Deus. Porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é mais importante que a comida que nós comemos. Nós podemos ficar até sem comer por algum tempo, mas nós devemos viver em obediência à palavra de Deus. Nunca podemos abandonar as escrituras sagradas. Ela é o nosso alimento, ela é o nosso leite, ela é o nosso almoço, ela é o nosso café, ela é todo o alimento que nós necessitamos. A palavra de Deus, ela é esse alimento que nós necessitamos. Que você possa da mesma forma obedecer essa palavra, alimentar-se dessa palavra, que você possa inclinar o seu coração à meditação da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, que é esse alimento maravilhoso ao qual devemos obedecer, ela deve ser cultivada várias vezes no dia. Medite na palavra. Nós precisamos de alimento todos os dias. Medita no livro dessa lei, dia e noite. E tenha cuidado e coragem para fazer tudo quanto nele está escrito. Não te mandei eu ser forte e corajoso, e tem coragem de fazer tudo quanto nesse livro está escrito. Obedeça, Josué, obedeça. Você vai entrar num período de 20 anos de batalha na sua vida, de guerras profundas. Os inimigos são maiores, as cidades são intransponíveis, humanamente falando. Vocês não podem ganhar essas batalhas. O que vocês precisam? Obedecer. Obedecer. Obedecer, e que esta palavra seja o pão, o alimento contínuo, diário,
de vocês para essa vida de batalha, mas também de vitória. Jesus, quando compara a sua obediência ao alimento, à comida, ele também quer relacionar a ideia da comida com a afeição, com o relacionamento. É indiscutível que quando nós comemos, nós mantemos comunhão. Infelizmente, isso tem acontecido praticamente em quase todas as famílias, tem se perdido muito esse momento da comunhão, de conversar, de dialogar, de estar junto, de desenvolver relacionamento enquanto comemos. E na Bíblia, comer é comunhão, comer é relacionamento. A ponto do próprio Senhor Jesus, falando da ideia da eternidade, ele vai falar dessa festa de casamento, dessa comida, desse banquete celestial, da eternidade, das bodas do Cordeiro. A obediência, meus irmãos, ela nasce, a obediência cristã, ela nasce não das regras que são impostas, não são simplesmente mandamentos e regras que são postas uma em cima da outra, para mim e para você, mas a verdadeira obediência, ela nasce do relacionamento, A obediência, ela nasce do amor, ela nasce da conquista, ela nasce desse relacionamento de confiança que você adquire em Cristo Jesus, pelo conhecimento da pessoa de Cristo, em oração, na palavra, na leitura da palavra, na meditação da palavra, mas na vida também de adoração. As Escrituras Sagradas nos alimentam, nos dão essa comunhão, esse relacionamento com o Pai Celestial. Daqui surge, nasce a verdadeira obediência. É muito mais fácil obedecer a uma pessoa que você ama, que você conhece. É muito mais fácil você obedecer a alguém com quem você come, com quem você divide o pão, com quem você conhece e se relaciona. A confiança aí, essa confiança pode gerar uma obediência muito mais poderosa. Não é obediência pela obediência, mas é a obediência que nasce, que floresce no solo da comunhão devocional diária com o Pai Celestial. A obediência é a fé que se lança em amor no caráter e no conhecimento de Deus. A obediência verdadeira, ela nasce desse amor por Deus, desse amor de Deus para conosco. A obediência verdadeira nasce da fé que conhece e que confia em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas às vezes leem a Bíblia, a maioria dos crentes lê a Bíblia uma vez por semana, mas não é isso que é relacionamento. Relacionamento não pode se restringir a uma vez por semana. Relacionamento diz respeito a todo dia, diz respeito a essa conexão diária. E é aí, nesse relacionamento de ouvir e falar, de conhecer e ser conhecido, nesse relacionamento que vem por meio do Espírito de Deus, é que nós podemos obedecer ao Senhor. Quantas vezes você desobedece por não confiar no Senhor? Pode reparar que muito da sua desobediência, da nossa desobediência, ela diz respeito ao não confiar em Deus, a não confiar que aquilo que Deus disse, Ele vai fazer, e que aquilo que Deus disse é o melhor para você e para mim. Então a gente acaba criando outro caminho. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai querer obedecê-lo. E isso liga ao próximo ponto. A comida, ela é não apenas um momento de relacionamento, uma conexão de relacionamentos, mas a comida também é um prazer comer. Por isso que Deus, na sua graça, colocou tantos sabores na mesa, não é verdade? Olha a diversidade,
Você vai aqui para dentro do Brasil mesmo. Você não precisa nem ir para outro país, você vai aqui para dentro do Brasil. Você fala, meu Deus, eu nunca vi essa fruta, eu nunca vi esse alimento, eu nunca vi essa verdura. Você fica assim espantado de quantos sabores, da diversidade de sabores, e cada um de uma forma especial, única, e quando eles interagem, surge um novo sabor. É uma coisa extraordinária. E o alimento foi criado por Deus assim, para produzir prazer na vida do ser humano. A gente vê até pesquisas aí que mostram que quando alguém está meio para baixo, comer um pouquinho de chocolate já levanta, já dá um upgrade aí. Você vê, o alimento, ele traz esse prazer na vida das pessoas. E a obediência deve ser, da mesma forma que a comida, um prazer na sua vida. Pare e pense, a obediência é um prazer para você? É um prazer para você obedecer a Deus? Encontrar prazer na vontade de Deus é uma das marcas mais nítidas do verdadeiro cristão. O filho que compreende o amor do Pai, nesse relacionamento que a gente viu, ele não obedece chutando e resmungando, mas ele obedece de coração, ele faz porque ele está grato, ele ama o seu Pai, está grato por esse amor. O prazer na obediência revela um estado também de maturidade e de crescimento. Conforme você cresce, você amadurece, conforme você conhece mais a Deus, de forma mais espontânea, de forma mais madura, você obedece a Deus. Quanto mais genuíno e profundo o relacionamento, mais prazerosa será a obediência a Deus. O prazer na lei do Senhor, do Salmo capítulo 1, bem-aventurado ou abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está vendo? Ele não anda na desobediência. Antes, o seu prazer, versículo 2, está na lei do Senhor, ok? Ele tem esse prazer na lei do Senhor. Veja a conexão do versículo seguinte. Ele é comparado a uma árvore que tem as suas raízes junto às águas correntes, ao rio. Veja que essa obediência prazerosa, essa atitude de ter prazer na obediência, ela vem de negar aquilo que é ruim, de não seguir, de não obedecer um caminho ruim, mas de obedecendo a Deus, tendo prazer nessa obediência a Deus, ele lança as suas raízes sobre as águas. Veja, há um deleite, há um prazer nessa obediência ao Senhor. E ele pode estar no deserto, mas ele vai obedecer a Deus com prazer, com alegria. Se tem uma oração que você e eu devemos fazer, deve ser essa: Senhor, me dê mais prazer em te obedecer. A comida tem esse prazer. E Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quantas vezes a gente deixa de fazer a nossa própria vontade para obedecer a Deus e faz isso chutando, resmungando? Não é essa a obediência que Deus te chamou a ter. A obediência deve ser prazerosa. Essa obediência que tem esse prazer, esse sabor de dizer, Senhor, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Prazer, deleite na vontade de Deus, em você pensar na sua vontade, em você estar diante de Deus em oração, com a sua vontade sendo expressa ali a Deus. De todo o seu coração você está dizendo para Deus o que quer e o porquê quer. Mas você prazerosamente abre mão daquilo e diz, Senhor,
faça a tua vontade. Eu quero entregar isso a Ti. O Senhor sabe exatamente o que eu quero, o que eu desejo. Mas eu quero de coração, prazerosamente entregar a Ti a minha vontade e me submeter a Ti, para que a Tua vontade seja feita. Meu irmão, nós precisamos orar mais assim. Nós precisamos pedir isso a Deus. Deus, me dê prazer na Tua vontade, na obediência da Tua palavra. Quantas pessoas olham a Bíblia como um livro ruim, coercitivo, que simplesmente delimita você, que limita você, que esquadra, que poda a sua vontade. Mas o verdadeiro cristão não. Ele olha a palavra de Deus, ele diz: a tua palavra é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Está vendo como o salmista compara a obediência da palavra de Deus com esse alimento doce que é o mel? Há um prazer na palavra de Deus, há um prazer na obediência. Mas a comida não é apenas um prazer. A comida também é uma disciplina. Comemos o que precisamos e não apenas o que desejamos. Como a mamãe diz, tem que comer o verdinho, tem que comer a verdura, tem que comer o legume. Você não pode comer só Nutella. Solta uma criança para você ver. Uma criança imatura, o que ela vai fazer? Ela vai comer só aquilo que dá prazer a ela. E isso vai adoecê-la, com certeza vai adoecê-la. Nós precisamos comer não apenas o que desejamos, mas também o que precisamos. Então, comida não é apenas prazer, mas também é disciplina. Assim também a obediência. Teremos momentos em que teremos profundo prazer na obediência ao Senhor, mas em muitos momentos teremos que nos disciplinar a obedecer. E ponto. Ao mesmo tempo que a comida é um prazer, ela também é o dever. Ninguém é saudável comendo apenas doce. Assim, não é saudável uma fé que obedece apenas quando sente prazer no mandamento e no dever. A verdadeira obediência, ela vai pela disciplina. Nem sempre o alimento mais nutritivo é o mais saboroso. E é verdade. Às vezes você precisa comer alimentos que têm um gosto que não é tão agradável, às vezes tem um amarguinho no final, às vezes tem algum sabor que não é tão gostoso, ou um cheiro que não é tão agradável, ou uma textura que não é tão atrativa, ou uma cor, ou um sabor que não é tão desejável, mas é nutritivo para você. A comida deve ser também uma disciplina, assim também a obediência. Nem sempre você vai querer obedecer, nem sempre você vai sentir prazer nela, na obediência, mas você precisa obedecer. Muitas vezes o nosso coração não se inclina com alegria à oração, à palavra, ao mandamento das Escrituras Sagradas, aos deveres espirituais, mas devemos obedecer. Muitas vezes, e especialmente quando estamos sofrendo, quando estamos em alguma situação difícil, nós não queremos obedecer, mas nós devemos, para a glória de Deus, para o nosso bem-estar, nos alimentar. Assim, às vezes, alguém quando está doente não quer se alimentar direito, e deve se alimentar corretamente. Assim também, nós nem sempre sentimos prazer na obediência, mas é aí nesse momento, que a nossa obediência, ela deve ser mais forte, mais comprometida. Por isso que a obediência também é um sinal de maturidade, e também o alimento, a comida. Veja, Pedro vai dizer
para aqueles irmãos, em 1 Pedro, no capítulo 1, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, fazia pouco tempo que eles tinham se convertido. Então ele diz, não, agora é hora de vocês tomarem leite. Mas é interessante que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele diz, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Meus irmãos, não é natural, muito menos saudável, que uma criança, um bebê recém-nascido coma carne, coma alimento sólido. Não é natural e nem saudável, mas também não é natural e não é saudável que um adulto viva de leite. Veja, o alimento é um indício também de maturidade na nossa vida. De maturidade na nossa vida. E a obediência revela o nível de maturidade em mim e em você. O quanto você obedece a Deus, com prazer e com disciplina, revela o estado de maturidade na minha vida e na sua vida. Foi suando sangue, grandes gotas de sangue, que o Senhor Jesus disse, não seja feito o que eu quero, Senhor, a minha vontade, mas a tua. Isso é um indício de maturidade espiritual. Meus irmãos, nós precisamos obedecer ao Senhor. E essa obediência revela exatamente essa maturidade. Hebreus capítulo 5, versículo 13, o autor de Hebreus, já uma igreja que deveria estar mais na frente, mais madura, assim como a igreja de Corinto. O autor de Hebreus vai dizer, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, no evangelho, na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades experimentadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, 13 e 14, a obediência revela essa maturidade, essa responsabilidade. Assim como a comida produz crescimento físico, assim também a obediência produz crescimento espiritual e revela o estado da nossa espiritualidade, da nossa maturidade espiritual, especialmente nesses extremos. A obediência nos extremos, como vimos no domingo passado, ela é muito importante. Às vezes é difícil você obedecer quando você está debaixo de uma grande bênção. Às vezes uma grande bênção sobre a sua vida, ela pode ser um grande teste para você obedecer. Assim também, quando você está em grande sofrimento, obedecer também é muito difícil. Porque a tendência nesses extremos é você agarrar a sua própria vontade e seguir a inclinação do seu coração e ir. Mas a obediência, meus irmãos, exatamente nesses momentos, mas também em todo momento, revela uma maturidade espiritual. Jamais chegaremos à maturidade espiritual em desobediência. Jamais. Jamais chegaremos à estatura da plenitude de Cristo, vivendo uma vida de desobediência. Ninguém cresce espiritualmente em desobediência à palavra de Deus. O caminho da maturidade é o caminho da obediência e da responsabilidade espiritual. Eu sei que eu preciso orar, então eu não oro apenas quando eu quero, mas eu oro em todo o momento. A obediência trabalha o nosso caráter contra as imperfeições da nossa alma, do nosso caráter. Talvez você tenha um ponto na sua vida em que há um desvio de caráter ali, uma tendência maior para a desobediência, para o pecado. E a obediência que vai corrigir isso na sua vida, e ela gera também em você credibilidade, porque você está obedecendo, está amadurecendo. A comida também, ela é
revigorante, fortalecedora e nos deixa protegido. Quando estamos cansados e estamos esgotados, os músculos cansados, a mente cansada, precisamos comer. E o alimento, ele revigora o nosso corpo, ok? O alimento, a comida, revigora os nossos músculos, fortalece os nossos ossos. Também quando estamos cansados das lutas, em problemas, em doenças, conflitos, a obediência vai nos fortalecer. Em obediência, é nesse alimento espiritual da obediência que somos fortalecidos. Além de nos revigorar, a comida fortalece nosso sistema imunológico e combate doenças. Assim também a obediência, ela faz o mesmo por nós. Ela nos fortalece, mas ela também nos protege. A obediência nos protege. Quantas doenças emocionais, morais, espirituais, familiares, que podem atacar a nossa vida. E quantas vezes nós estamos nos sentindo confusos, doentes, não sabemos o que fazer. O que nós precisamos? Obedecer. A obediência não apenas nos fortalece e nos revigora, ela também nos protege. Quando você obedece, você está protegido, você está seguro. Conforme você obedece, você está seguro. Quando você muitas vezes se encontra em momentos difíceis, de confusão, de conflitos, de abandono, situações difíceis que acometem a sua vida, e você fica lá, o que eu faço? Para onde eu vou? E você tem 1000 pessoas dizendo para você o que fazer. 1000 opiniões divergem para você. 1000 caminhos soltam diante de você. A obediência vai proteger você, para que você permaneça na vontade de Deus e não se extravie do caminho do Senhor. A obediência, ela não apenas fortalece, mas te mantém segura a cada um de nós na vontade de Deus. Assim também nós devemos obedecer, meus irmãos, para nos momentos, principalmente do que não sabemos o que fazer, que decisão tomar, que caminho seguir. O que você precisa fazer? Volte para a palavra de Deus, olhe para as Escrituras Sagradas e siga a palavra de Deus. Que o seu alimento seja fazer a vontade daquele que te enviou. Que você busque qual a vontade de Deus, que você abra a Bíblia, que você vá nas Escrituras, veja pessoas que estavam em momentos parecidos, veja o que as Escrituras dizem, o que você deve fazer nesses momentos. Pastor, não estou conseguindo enxergar o que eu devo fazer. Então me procure, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos, vamos ver o que as Escrituras Sagradas dizem. Obedeça a palavra de Deus. É muito fácil tomar decisões equivocadas, mal direcionadas, em momentos de confusão e conflito. É muito fácil, precisamos obedecer à palavra de Deus em todo momento. Mas a comida também, ela é um exemplo de cuidado daquele que ama. Pense naquela mãe que está lá cozinhando, lembrando das pessoas que vão vir, chegar para o almoço ou para a janta, e ali ela com todo cuidado, todo carinho, pica, corta, separa, porciona, mistura os alimentos, tempera cada prato de uma forma diferente. Veja, há uma demonstração de carinho, de amor, de cuidado de quem prepara o alimento. De quem prepara o alimento. A comida, ela é uma expressão também de amor. De amor. Assim a palavra de Deus é uma expressão de amor para mim e para você. A palavra de Deus, irmãos, e quantas pessoas tomam a palavra de Deus dessa forma? Como se a vontade de Deus fosse Deus nos tolhindo, nos privando de uma felicidade.
Quantas pessoas seguem caminhos em desobediência à palavra de Deus, porque enxergam na Bíblia simplesmente mandamentos que vão em direção oposta à felicidade que eu tanto desejo. Deus diz para o povo de Israel, e o povo de Israel estava tentando tantos caminhos, seguindo a ideia e os caminhos das outras nações, e o povo de Israel estava fracassando vez tras vez na sua desobediência a Deus. E Deus diz para eles: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais, porque os meus pensamentos são maiores, são mais elevados do que os pensamentos que vocês têm. Quantas vezes a palavra de Deus está aqui diante de nós, como diz o salmista, esse favo, essa colmeia cheia do mel mais doce que pode existir. E às vezes nós estamos olhando a palavra de Deus com um olhar de mandamentos que vão tolir a nossa felicidade. Mas a palavra de Deus são mandamentos de liberdade. Nessa palavra está descrito o amor de Deus por você. Nessa palavra está descrito Deus que te ama de eternidade a eternidade. Nessa palavra está escrito como esse Deus que te ama mandou o único Filho dele e provou que te ama. E colocou o seu Filho naquela cruz, e para lá ele foi voluntariamente e sofreu o inferno que era para mim e para você, para nos libertar e nos perdoar da nossa própria destruição, que pela nossa desobediência estávamos produzindo para nós mesmos. E agora Ele nos dá mandamentos de liberdade. Esse Deus de amor que prepara esse pão do céu para mim e para você. Que você possa viver na obediência da palavra de Deus. Que essa Bíblia possa ser o seu alimento todo dia, o dia todo. E que você viva pela obediência à palavra de Deus, porque Deus tem um futuro maravilhoso para você. Porque esse livro não apenas mostra como esse Deus de amor nos ama e nos libertou, e tem mandamentos para mim e para você, mas esse livro também mostra o fim dos obedientes, o futuro de glória, de alegria, de gozo, de paz, de esperança, e tem todo aquele que vive pela obediência à palavra do Senhor. E por último, a comida, ela sempre produz uma coisa maravilhosa, que é a saciedade. A saciedade. A comida, você está lá naquele almoço, variado, gostoso, delicioso, e você come e se satisfaz com o alimento e prova um e o outro e repete outra comida e vai ali de novo. Gosto muito desse sabor e aquele tempero e tudo aquilo naquele banquete que você tem ali. Você se sacia. E a sua alma, e é interessante que não é só o corpo, né? A alma da gente, você se alimenta, aquilo traz felicidade para você. Há um saciar não apenas do corpo, mas também da alma, da mente. Você fica feliz. A obediência, ela traz uma felicidade agora. Ela traz uma felicidade que você consegue enxergá-la aqui. E você olha e diz: meu Deus, se eu não tivesse te obedecido aqui, se eu não tivesse seguido os teus mandamentos, eu tinha ido como aquela outra pessoa. Eu tinha ido no mesmo caminho que aquela pessoa foi. E você olha aquelas pessoas que trilharam um caminho que o seu coração tinha inclinado você naquela direção. Mas você, obediente, foi na palavra de Deus. Você foi para fazer a vontade do seu Pai maravilhoso, do seu Pai eterno, e você seguiu a Ele. E você vai vendo o destino, o resultado na vida daquelas pessoas que parecia
que era um caminho tão prazeroso. Parecia que eles estavam num caminho tão especial. E depois você olha para a vida daquelas pessoas e vê, meu Deus, olha o que aconteceu. O que são essas pessoas? Como elas estão vivendo? Em todas as áreas da sua vida. E você olha hoje para você e diz, meu Deus, obrigado. Obrigado porque eu obedeci. Obrigado porque eu obedeci. E a cultura e o pecado, e o seu próprio coração, e o diabo, e as pessoas vão dizer para você, você está desperdiçando a sua vida, obedecendo a Deus. Você poderia aproveitar a sua vida, você poderia se lançar. Olha, tantos caminhos que você pode trilhar. Você pode ir em tantas direções. E você está aí apegado à obediência a Deus, à palavra de Deus. E quando você olha, o resultado é que você está vivendo uma vida de felicidade agora, de saciedade agora, mas haverá também uma saciedade eterna. Nossa obediência muitas vezes é regada a lágrimas. Nem sempre ela vem, com brigadeiros e aquelas coisas deliciosas que vem perto, não. Às vezes ela é regada às lágrimas, às vezes, como o Senhor Jesus foi com forte clamor e lágrimas, diz as Escrituras Sagradas, que Ele obedeceu. Assim também a gente. Muitas vezes nós obedecemos assim, com forte clamor e lágrimas, mas devemos continuar obedecendo fielmente ao nosso Senhor, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel, o nosso Salvador é fiel, e serão imensuráveis as bênçãos, não apenas aqui veremos algumas delas, mas serão imensuráveis as bênçãos eternas e a recompensa eterna da obediência a Deus. Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e completar e cumprir a sua obra. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos, amado irmão, e ore a Deus. E diga, Senhor, me dê prazer na obediência à Tua palavra.